O câncer de intestino ou câncer coloretal é o câncer que surge na região do trato gastrointestinal, popularmente conhecida como intestino grosso, e também na região do reto. Esses tumores geralmente são diagnosticados através de um exame chamado colonoscopia. Para a gente poder fazer o diagnóstico desse tipo de tumor, que é geralmente quando o paciente chega com alguma queixa, algum sintoma que leve à desconfiança de que pode estar acontecendo esse tumor, a gente geralmente pede um exame de colonoscopia, que nada mais é do que um exame endoscópico que é feito com o paciente sob uma sedação. E aí a gente coloca um aparelho que avalia todo o intestino do paciente à procura de alguma lesão tumoral. E é com esse mesmo exame que é coletado o material desse tumor e a gente realiza uma biópsia. Esse material é mandado para o laboratório e é em cima disso que a gente pesquisa se tem células cancerígenas ou não. Então, o diagnóstico em si é dado através de uma colonoscopia com biópsia. O câncer coloretal hoje, ele é extremamente importante de ser discutido na população, porque a gente está falando em um tumor que é prevalente tanto em homens quanto em mulheres. Então, hoje, ele ocupa o segundo lugar dentre os tumores mais prevalentes entre os homens. Ele só fica atrás dos tumores de próstata. E quando a gente está falando da população das mulheres, ele também fica em segundo lugar. Fica atrás apenas do câncer de mama. Então, a gente vê que na população total, independente de homens ou de mulheres, ele tem uma incidência muito parecida. Os dados mais recentes do INCA mostraram para a gente que em homens e mulheres a gente teve mais ou menos aí previsto para o ano, no ano de 2022, cerca de 20 mil novos casos em homens e mulheres desse tipo de câncer. O tratamento do câncer de intestino vai variar muito de que maneira o tumor estava quando ele foi diagnosticado. Quando a gente fala em tumores iniciais, aqueles tumores que são diagnosticados bem no início, a gente tem uma chance de cura da ordem mais ou menos de 90% desses tumores. Isso quando a gente consegue diagnosticar precocemente. E aí, nesses casos, o tratamento mais comumente feito nos pacientes é uma cirurgia realmente para retirar esse tumor. Muitas vezes, dependendo do estágio, a gente faz uma cirurgia e a gente avalia a necessidade que esse tratamento de cirurgia seja complementado com algum tratamento adicional, como quimioterapia, que nada mais é do que um combinado de remédios que a gente faz na veia do paciente, algumas vezes também associada a uma quimioterapia oral, por um período que pode variar de 3 a 6 meses. Aí, quando a gente está falando de uma situação em que a doença não é diagnosticada no estágio inicial, que a doença já é diagnosticada em estágios mais avançados, o tratamento pode mudar um pouco de figura. Geralmente, a quimioterapia, um tratamento que a gente chama de tratamento sistêmico, é a base do nosso tratamento. A gente tira um pouco o foco da cirurgia. Às vezes a gente ainda pode lançar mão de cirurgia nesse cenário, mas a base do tratamento geralmente é um tratamento sistêmico, que a gente fala, que é com medicamento, seja ele na veia ou via oral. É muito importante a gente frisar que existem fatores de risco que podem ser evitados, que diminuem a chance dos pacientes desenvolverem um câncer de intestino. Então, hoje, sabidamente, a gente tem esse conhecimento de que o consumo exacerbado, exagerado, de carnes vermelhas, de alimentos processados, o baixo consumo de frutas, verduras, está sim associado a uma maior chance de desenvolver um câncer de intestino. Realizar os exames de rastreio, essa é a mensagem mais importante de todas. Para a população geral, o ideal que a gente recomenda é que todo mundo dos 45 anos em diante procure um médico para receber essas orientações e que faça um exame de colonoscopia, que é exatamente esse o exame que vai poder diagnosticar de maneira precoce a presença de um câncer. Outro ponto que é um fator de risco hoje, que a gente já sabe, a obesidade. Então, pessoas que são sedentárias, pessoas que estão acima do peso, têm uma chance aumentada de desenvolver também esse tipo de câncer. Então, evitar esses fatores, ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, não é apenas uma coisa que a gente fala da boca para fora, que é uma medida geral. Não, isso já está bem estabelecido, que é uma medida eficaz, não é que ela vai zerar a chance da pessoa ter o desenvolvimento desse tipo de câncer, mas ela vai tirar fatores que são potenciais fatores de risco para que ela tenha uma chance maior de desenvolver um câncer de intestino.